Quando eu comecei a estudar filosofia lá atrás, uma coisa que me impactou muito foi quando eu comecei a estudar sobre o Sócrates, especificamente, e conheci o método filosófico dele, que é a maêutica. Eu tinha acabado de virar mãe, eu estava com uma filha recém-nascida, e na minha cabeça, como eu estava saindo ainda do esquerdismo, estava deixando aos poucos de ser progressista para me converter e tudo mais, eu ainda tinha muito daqueles pensamentos feministas, progressistas na minha cabeça. Então, eu ainda via filosofia como algo meio machista, assim, no sentido de que praticamente só haviam grandes filósofos homens, era uma ocupação, uma atividade muito associada ao masculino. Então, eu tinha essa visão de que, de alguma forma, não era uma coisa para mulher. Mas quando eu conheci o Sócrates e a maêutica e descobri que ele tinha desenvolvido esse método como uma espécie de homenagem, barra uma inspiração para a mãe dele, que era uma parteira, uma mulher parteira, que trazia outras crianças ao mundo, eu encontrei a conexão que eu estava procurando entre a feminilidade, a natureza feminina, o parto, a gravidez e a filosofia. Basicamente, o que o Sócrates fazia era ajudar as pessoas a parirem as próprias ideias, a perceberem a verdade de forma não a construir ela, não a inventar, mas trazendo para fora aquele conhecimento que já estava de alguma forma impresso na alma das pessoas, que já estava ali em potência dentro delas, mas que elas ainda não tinham conseguido organizar racionalmente e aplicar na realidade. E de certa forma, também é isso que as mulheres fazem durante a gravidez. A gente não cria a vida. Esse é um erro que geralmente as feministas, principalmente, cometem muito. Quem cria a vida é Deus. Assim como a verdade do mundo, da estrutura do mundo, também é criada por Deus, e a gente só percebe, só descobre e trabalha em cima dela, a maternidade também é assim. O nosso ventre se torna uma espécie de receptáculo onde aquela vida que foi criada por Deus é desenvolvida, é gestada e depois é trazida para fora. Mas o ponto é que o nosso papel, na verdade, é muito mais passivo do que ativo, no sentido de que o nosso corpo foi biologicamente programado para gerar filhos e parir. Então, a gente não vai fazer isso com a nossa cabeça, né? A gente não vai com as nossas próprias mãos ou através da força do nosso pensamento moldar o ser humano ali da forma que a gente quer. Aquele processo tá como que inscrito no nosso corpo. O processo de formação do ser humano, de desenvolvimento e depois do parto. Ele vai acontecer independente do nosso pensamento, da nossa vontade, enfim. Então, o nosso papel, o papel feminino, acaba se tornando muito mais passivo, no sentido de que a gente precisa esperar os 9 meses, a gente precisa ter a paciência de esperar que o processo aconteça ali da forma correta, de que o desenvolvimento siga no ritmo dele, que não é o nosso, não é o ritmo que a gente quer, que a gente escolhe. É o ritmo que já estava programado ali no nosso corpo desde que o mundo é mundo. E da mesma forma, a busca pelo conhecimento também tem um certo grau de passividade, no sentido de que, como eu falei antes, a gente não inventa a realidade. A gente não cria o mundo que nos cerca. A gente descobre, a gente discerne. E muitas vezes esse processo leva tempo. Muitas vezes a gente fica com uma dúvida ali sem resposta, que a gente não encontra a resposta para ela, durante meses, às vezes durante anos. E é necessário ter muita paciência para esperar a resposta aparecer. Porque é muito tentador a gente cair nessa coisa meio ideológica, assim, né? De querer construir a realidade como a gente gostaria que ela fosse. De confundir a filosofia com uma ideologia mesmo. A forma que a gente acha que o mundo deveria ser, e isso subverte completamente a essência da filosofia de fato. Mas eu tô me desviando um pouco do tema, peraí, deixa eu dar uma rebobinada. Voltando para a conexão entre a filosofia e as mulheres. Muitas vezes, os próprios conservadores, o próprio pessoal mais à direita, da filosofia clássica e tal, acaba associando a atividade intelectual a algo intrinsecamente masculino, porque é mais voltado para a racionalidade, enquanto as mulheres costumam ser mais emocionais. E existe um aspecto de verdade nisso? Existe. De fato, os homens têm uma facilidade maior a cultivarem o intelecto do que as mulheres, porque a gente costuma ser mais afetado pelas emoções. Mas quando a gente deixa de pensar na obtenção de conhecimento como esse processo muito ativo, muito de você construir a realidade, né, de você construir conceitos, quando a gente deixa essa visão meio ideologizada de lado e a gente começa a perceber que, na verdade, a gente descobre a realidade, a gente discerne a realidade, e que existe um nível de passividade aí, existe um nível de
de receber o conhecimento, né, de obter aquela informação, não no sentido de criar ela de fato, mas de simplesmente inteligir que aquilo funciona daquela forma, você percebe que a ação filosófica tem uma relação muito maior com a feminilidade, com a essência feminina do que parece à primeira vista. E é claro que o pai da filosofia percebeu isso. É claro que uma das pessoas mais inteligentes que já passaram por essa terra fez essa associação. Talvez não dessa forma, como eu tô falando aqui, né? Não dá pra saber até que ponto, como foi que ele concebeu isso na cabeça dele, porque ele nunca escreveu nada. Mas o fato é que ele percebia claramente essa conexão entre uma atividade que é intrinsecamente e exclusivamente feminina, que é o ato de parir, ele conectava isso diretamente com o parto das ideias, com dar à luz, em trazer à luz a verdade, o conhecimento e os conceitos. Então, se você for uma mulher que estiver aí me assistindo e de alguma forma você já tivesse se sentido insegura por gostar de filosofia, por se interessar por essa área, mas achar que ela não é pra você, por você ser mulher, ou achar que de alguma forma você não deveria se dedicar a isso, porque a sua natureza é voltada especificamente para ter filhos de carne e osso, isso simplesmente não é verdade. A filosofia é também uma forma da gente exercer a nossa natureza feminina. É uma das diversas formas que Deus deu pra gente da gente exercer a nossa maternidade, o nosso potencial de ser mães. E isso pode se estender de várias formas, isso pode ter vários desdobramentos. Eu já comentei em outros vídeos, eu acho, que, por exemplo, eu enxergo os meus alunos como se eles fossem meus filhos. Então, quando eu tô ensinando alguém, quando eu tô gravando os vídeos aqui no YouTube, quando eu tô tentando transmitir qualquer tipo de conhecimento, é como se eu estivesse educando um filho. Eu explico as coisas aqui pra vocês praticamente com a mesma intencionalidade que eu explico as coisas pra minha filha. Claro que a forma é diferente, porque ela tem 5 anos, então não dá pra filosofar de fato com ela, mas o princípio que eu uso é basicamente o mesmo. Então eu acho que a mensagem final desse vídeo aqui, na verdade é uma espécie de convite, digamos assim. É um convite que eu faço às mulheres que me assistem. Eu sei que a maioria de vocês são homens, né? O algoritmo não, as métricas do YouTube, do Instagram me informam isso. De fato, a maioria das pessoas que se interessam por filosofia são homens, mas eu sei que vocês mulheres também estão aí, eu sei que vocês também existem, e eu gostaria muito que esse número aumentasse. Eu gostaria muito de ter mais alunas mulheres, de ter mais mulheres interessadas nesse assunto e que não se limitassem de alguma forma por achar que isso não é para elas ou por achar que isso atrapalharia de alguma forma a vocação materna concreta, né? De ser mães de fato. Eu sou mãe e sou uma estudante, professora e quiçá aspirante a filósofa de verdade um dia. As duas coisas são perfeitamente conciliáveis e elas têm uma essência de fato em comum. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado, principalmente se você for mulher. Espero que esse vídeo te impacte de forma benéfica. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer e até a próxima.